The Northman, ou O Homem do Norte, um dos longa-metragens mais aguardados desse ano de 2022, finalmente chegou aos cinemas e eu tô aqui para dizer o que eu achei desse filme e por que ele se diferencia tanto de outros grandes épicos de guerra. O Homem do Norte é o terceiro filme do diretor Robert Eggers, ou Robert Eggers, realizador bastante aclamado pelo público e principalmente pela crítica, pelos seus dois trabalhos anteriores, A Bruxa e O Farol. Eu vim acompanhando algumas entrevistas desse diretor. Quando ele era questionado sobre o que esperar de The Northman, ele dizia que esse se diferenciaria de outros grandes épicos de guerra, como Gladiador, por exemplo, porque ele seria um tanto quanto mais estranho. Isso já era de se esperar, porque, como eu falei, esse é o diretor desses outros dois filmes, em que ele pegou um grande gênero, um gênero consagrado, que todo ano tem muitas produções dentro dessa temática, que é o terror, e entregou trabalhos completamente diferentes, trouxe um novo frescor para esse gênero, com histórias originais e elementos narrativos também bastante diferenciados. Nesse filme aqui, O Homem do Norte, ele entrega, dessa vez, não um filme de terror, mas um grande, como eu falei, épico de guerra. Eu acho que esse é o gênero que a gente pode classificar O Homem do Norte. Ele está dentro dessa categoria, digamos assim, do épico. Um filme de ação também, tem muitas cenas de ação. E por que eu acho que esse filme é tão diferenciado dos demais? O Robert Eggers falou que ele é um filme mais estranho que outros épicos de guerra, mas eu acho que tem outros detalhes bem importantes que valem a pena a gente mencionar aqui nesse vídeo. O primeiro deles, que eu acho que é o mais importante que eu vou citar ao longo desse vídeo, é que ele pega uma premissa totalmente simples e consagrada na história do cinema e da literatura e das grandes histórias e traz para ela novos elementos narrativos. A sinopse de O Homem do Norte pode ser resumida basicamente em uma frase. Um príncipe nórdico dos anos 800 vê o seu pai, o rei, ser assassinado pelo tio. Ele foge e jura vingança. Ele jura que vai salvar sua mãe, vingar o seu pai e tomar o trono que foi roubado da sua família. Se soou familiar, pois é, essa é basicamente a premissa de muitas histórias que a gente já se acostumou a acompanhar. A mais clássica delas, Hamlet, e aí entra a curiosidade. Shakespeare teria se inspirado numa lenda nórdica de Hamlet, que é justamente aqui o nome do príncipe nórdico que a gente vai acompanhar ao longo de O Homem do Norte, para criar Hamlet. É esse nome, um anagrama, Hamlet não é familiar à toa. E por que isso é tão incrível? As grandes histórias não são tantas assim quanto a gente imagina. Existem uma meia dúzia de histórias que são recontadas ao longo dos anos, muitas delas mal contadas, e aí elas são pouco originais, clichês muitas vezes. E é incrível de acompanhar como essas mesmas histórias muitas vezes são contadas novamente de uma forma completamente original, trazendo frescor e novos elementos narrativos que fazem a gente ter a sensação de que está acompanhando algo totalmente novo. Isso é o que eu acho mais incrível nesse filme. O diretor pega tanto uma história consagrada e cria em cima dela uma narrativa completamente diferente e traz um frescor, quanto ele pega um grande gênero, como ele já tinha feito com o terror, ele pega aqui o grande gênero do épico e traz também esses novos elementos que dão um novo frescor para esse gênero e faz a gente sentir que está acompanhando algo, como eu falei, novo e bastante cativante para ser assistido ao longo das suas 2 horas e 10, basicamente. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que acharam o filme um pouco longo. Eu, sinceramente, não senti o tempo passar no cinema. Mas tu não é parâmetro. E vamos lá, como é que eu acho que o Robert Eggers, ou Robert Eggers, como vocês quiserem, como é que eu acho que ele renova tanto esse grande gênero como essa história altamente consagrada? Como eu disse, ele traz novos elementos importantes, né, em termos de narrativa. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a violência, que entra aqui tanto como um elemento estético, como, de fato, um elemento narrativo, como eu falei. É interessante observar como o filme todo é marcado por muita violência, mas ela vai se tornando mais explícita no decorrer da história, conforme o personagem vai chegando perto dessa vingança que ele promete logo no início. As cenas da primeira hora de filme, por mais absurdos que sejam os acontecimentos que a gente está acompanhando ali, elas não pintam na tela essa violência toda. A gente subentende o que está acontecendo, a gente vê o que está acontecendo, mas sem enxergar detalhes dessa violência. No decorrer do filme isso vai mudando, o sangue vai aparecendo mais e essa brutalidade, esse tom animalesco dessa história vai ficando mais latente cada vez mais. Um outro ponto que eu acho muito relevante em O Homem do Norte e que faz com que essa história que a gente já acompanhou várias vezes, eu citei aqui Hamlet, mas em diversos outros filmes
a gente já viu essa premissa, como o Rei Leão, por exemplo, o próprio diretor já falou sobre isso em algumas entrevistas. Um outro ponto que traz essa renovação para essa história e para esse gênero é a precisão histórica. Isso o Robert Eggers se dedicou altamente, ele falou sobre isso várias vezes já, que era uma preocupação dele que todos os acontecimentos fossem bastante precisos dessa história viking que a gente está acompanhando. Quem já assistiu a série Vikings, por exemplo, que começou lá no History Channel, né, do Ragnar, eu acredito que não vai ter nenhum problema de identificar as figuras dos deuses e as questões históricas que são retratadas aqui nesse filme, que é, claro, uma história que a gente não está tão familiarizada aqui no Ocidente, né, a história dos vikings, dos nórdicos, mas essa série, né, que se popularizou nos últimos anos, contribuiu bastante para isso. O próprio Robert Eggers falou em uma entrevista que o seriado contribuiu para que esse filme pudesse ser feito. Esse filme teve um orçamento de 90 milhões de dólares, que é um valor que talvez em outro momento não seria colocado numa saga viking se esse tema, né, esse tipo de história não tivesse caído no gosto da cultura popular ao longo dos últimos anos. Essa acurácia histórica faz também com que o Homem do Norte não seja repetitivo. Várias vezes a gente talvez não vá se dar conta que essa é aquela história que a gente já viu e já acompanhou em outras produções, por causa justamente dessa preocupação, que também é colocada na questão religiosa, na questão dos mitos da cultura nórdica. Muitos elementos aqui foram trazidos de uma maneira bem interessante de acompanhar. Em vários aspectos, essa crença dos nórdicos ganha ares bastante psicodélicos, que torna a experiência de assistir O Homem do Norte ainda mais imersiva, na minha opinião. E também eu acho que as atuações aqui e as preocupações, claro, com o design de produção enriquecem e muito essa produção. O Alexander Skarsgård, eu acho que aqui está muito bem nesse papel. Em algumas entrevistas eu já vi ele falando que cresceu gostando de histórias nórdicas, histórias de viking, diferentemente do diretor, que não era tão familiarizado assim com essa temática. Ele é um cara muito grande, né? Ele tá com um aspecto bastante brutal nesse filme. Acho que a preparação dele foi fenomenal nesse sentido. Eu confesso que o idioma não me incomodou, isso aí eu já aceitei. Enfim, são questões de produções hollywoodianas. Pedir para que os atores todos falassem a língua da época, eu acho que seria talvez pedir um pouco demais, mesmo num filme do Robert Eggers que tem essa preocupação de levar uma pegada mais independente para suas produções. A Nicole Kidman está bem no papel também. Acho que inconscientemente isso torna a coisa toda um pouco ainda mais bizarra do que a história que a gente já está acompanhando, quando a gente lembra que ela e o Alexander Skarsgård fizeram um casal naquela série que ficou super consagrada, Big Little Lies. Aqui eles interpretam mãe e filho, o que, se você assistiu a série, torna a coisa um pouco ainda mais estranha do que já era para ser. E claro, tem o Ethan Hawke ali numa participação curta como o rei. Preciso citar também aqui a atuação da Anya Taylor-Joy. Eu acho que essa atriz é fantástica. Vocês talvez já conheçam de trabalhos como A Bruxa ou O Gambito da Rainha. Eu acho que ela é muito versátil, acho que ela está perfeita aqui nesse papel. E nesse romance que ela vive com o Hamlet, interpretado pelo Alexander Skarsgård, eu acho que casou perfeitamente. Ela cumpre o papel narrativo dela. Eu acho que o casal ali faz todo sentido. Eu comprei o romance que eles vivem. Vi algumas pessoas criticando um pouco isso, mas acho que faz perfeito sentido e funciona para dar o ritmo do filme. Tem outros pontos que eu acho que são super importantes, as cenas de ação super bem dirigidas, a fotografia desse filme é magnífica, impressionante como todas as cenas te passam frieza, sujeira, não faz sol, eu acho, em nenhuma cena desse filme. A gente sente o frio daquelas regiões nórdicas e, claro, né, como eu falei, as cenas de batalha são muito bem dirigidas. A cena da última batalha do filme, para mim, é uma das melhores que eu assisti recentemente. Eu não vou entrar em spoilers aqui ainda, mas já fica aqui esse meu comentário. E um último ponto dessa questão que eu acho que faz essa história ser consistente, eu vi já também algumas pessoas reclamando um pouco, mas para mim fez todo sentido, que é a divisão em capítulos que o Robert Eggers deu para esse filme. Eu acho, inclusive, que isso ajuda a dar um certo ar de uma peça teatral, de a gente estar, de fato, acompanhando, né, uma tragédia, como é, por exemplo, Hamlet. É basicamente isso que eu tinha para dizer. Fiquei pensando aqui se eu entrava em spoilers ou não. Quem assistia esse vídeo, por favor, comente aqui embaixo se eu faço um vídeo entrando em detalhes sobre os acontecimentos do filme. Tem pontos de virada, questões interessantes que a gente pode comentar, mas eu acho que a mensagem inicial, depois dessas primeiras impressões de ter assistido ao filme pela primeira vez, é essa.
Acho que O Homem do Norte se coloca então entre os grandes filmes do ano, porque ele traz uma história que a gente já conhece de uma maneira completamente original. Eu adoro quando histórias altamente consagradas são trazidas novamente com esse cuidado, e O Homem do Norte faz isso pela sua precisão histórica e pela assinatura, claro, de um grande diretor que traz elementos narrativos, no mínimo, diferentes para todas as suas produções. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar uma curtida aqui nesse vídeo. Eu devia ter pedido isso no início do vídeo, não sei se vocês chegaram até aqui, mas quem chegou, por favor, considere uma inscrição e comentar aqui embaixo o que estão achando desse tipo de conteúdo.